Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, do versículo 5 até o verso 10, primeira carta de João, capítulo 1, do verso 5 até o verso 10. Diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Que Deus nos abençoe. Nós fizemos a leitura do verso 5 até o verso 10 do capítulo 1 da primeira carta de João. Só relembrando os irmãos que João, quando escreveu a sua carta, ele está combatendo aqui um pensamento muito parecido com o gnosticismo, que depois, de fato, ele veio a efetuar no segundo século. Mas havia alguns pregadores falsos que estavam adentrando a igreja e ensinando para alguns de que Deus é espírito e, por ser um ser espiritual, ele é puro e a matéria é má. E, naturalmente, se isso fosse aceito pela igreja, nós teríamos um problema com relação à encarnação de Cristo. Até porque uma das doutrinas que está sendo aqui questionada, ou uma das doutrinas que está sendo aqui, então, colocada em xeque, seria a encarnação de Cristo. Enquanto que a Bíblia ensina que Cristo é 100% Deus, 100% homem, esse pensamento, essa visão estava ensinando que não seria possível Deus, um Deus espiritual, um Deus puro, se encarnar em uma matéria má. Naturalmente, irmãos, se essa verdade é negada, então Cristo não se encarnou. Se Cristo não se encarnou, então o sacrifício que foi feito não foi verdadeiro. E se o sacrifício que foi feito não foi verdadeiro, então nós não fomos perdoados dos nossos pecados. E isso quer dizer que também não vai ter ressurreição de mortos. E isso também quer dizer que não vai ter um novo céu, uma nova terra. Então veja as implicações dessas heresias que estavam então começando a atacar as igrejas. E veja que heresia não é uma coisa de agora. Já começou no primeiro século, na era apostólica. Os apóstolos, de forma geral, tiveram que lutar contra isso, combater as falsas doutrinas. Então, nesse sentido, até um alerta da carta que nós, como cristãos, nós não podemos dormir no ponto, porque as heresias estão aí, os falsos mestres estão aí, e eles ensinam de maneira muito sorrateira, tentando negar verdades que a Bíblia já tem ensinado ao longo da mensagem apostólica. Nós falamos também que a mensagem da carta do apóstolo Paulo é uma mensagem de cunho apostólico, por isso que ele vai dizer: nós ouvimos, nós vimos, nós tocamos e nós anunciamos e apalpamos. Então, ele está mostrando que esse grupo de apóstolos que foram escolhidos pelo Senhor Jesus, que foi designado por ele, e aquilo que eles pregavam, que deveria ser então a base da igreja, e para que a igreja vivesse de acordo com a pregação apostólica. Agora, observe que o apóstolo aqui, ele vai falar sobre comunhão com Deus. E lembrando os irmãos que o que João vai fazer aqui é porque também esses falsos mestres estavam negando alguma coisa ou afirmando algo que estava além daquilo que a mensagem apostólica então assim afirmava. Quero sempre lembrar os irmãos de uma coisa: seitas
religiões místicas, o legalismo, sempre vai querer acrescentar alguma coisa que a Bíblia não mandou fazer. Sempre vão querer buscar coisas místicas, coisas misteriosas, coisas secretas, ou então práticas mundanas ou humanas, para dizer, olha, se você fizer isso, se você praticar nisso, se você crer nisso, você tem um alcance a Deus. Mas observe que João não faz isso. Ele vai dizer exatamente para a igreja como Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele. E o que nós precisamos conhecer e fazer para que essa comunhão seja verdadeira. Os irmãos devem se lembrar que no versículo 4, João fala de uma alegria que é intensa, verdadeira, que vem da parte de Deus, de uma alegria que dá poder, que dá sustentação para o crente. Mas observe que para essa alegria ser verdadeira em nossa vida, então João continua mostrando aí o que nós temos que entender e o que nós precisamos fazer para que isso seja verdadeiro na nossa vida. A primeira coisa que João fala aí é sobre o caráter santo de Deus. Veja que no versículo de número 5, ele diz assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Primeiramente, João diz, olha, a mensagem que recebemos da parte dele. Eu acredito aqui que João está falando de Jesus Cristo, que na medida que eles estavam caminhando com Cristo, sendo discipulados por Cristo, Cristo falou sobre a natureza de Deus, sobre o caráter de Deus. E observe que João então diz que nós ouvimos dele, nós recebemos dele. Ele diz então nós anunciamos, novamente uma ênfase na autoridade apostólica, para mostrar que a mensagem apostólica é uma mensagem de Cristo. Foi Cristo quem ensinou os apóstolos, foi Cristo quem doutrinou os apóstolos, foi Cristo quem preparou os apóstolos e os enviou para que anunciassem. Então veja que ele diz que nós anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Observe, os irmãos, que João usa a palavra luz e treva. Isso ele usa também no seu evangelho. Nos escritos de João nós encontramos sempre a palavra luz e trevas. Então, quando João diz que Cristo falou para ele sobre Deus e que Deus é luz, o que João está dizendo sobre Deus? O que Jesus ensinou aos seus discípulos a respeito do caráter de Deus? Primeiramente, irmãos, a ideia de luz aí, quando diz que Deus é luz, João está dizendo o seguinte, que Deus é um ser puro, e Deus é um ser separado do pecado. Ele é incapaz de errar, nele não há mácula alguma, nele não há erro, nele não há contradição, e nele não há iniquidade alguma. Ou seja, Deus é um Deus que não compactua com o pecado. Ele não se agrada do pecado por causa da sua própria natureza santa. Então, João diz, o Senhor Jesus nos ensinou que o Pai é luz, Deus é luz. É um ser santo, é um ser puro. É um ser que, de fato, é santo, 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 conforme Isaías nos ensina. Então, é importante nós entendermos isso, que para termos comunhão com Deus, nós precisamos conhecer o caráter de Deus, quem Deus é. Isso não é diferente conosco. Quando nós queremos ter comunhão com outros ou fazer amizades, uma das coisas que nós fazemos é começar a contar o que a gente gosta e o que a gente não gosta, o que a gente é e o que a gente não é. Mas o ponto aqui é que João diz, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então, irmãos, é importante que nós lembremos disso. Nós temos comunhão com Deus que é santo. Nós temos comunhão com Deus que é puro. Nós temos comunhão com Deus que Ele não se agrada do pecado. E a expressão que a Bíblia usa quando Deus olha para o pecado é que Deus odeia o pecado. Deus se ira contra o pecado, porque todo pecado é contra Deus. E a ideia de pecado na Bíblia é a quebra da lei. É aquilo que não está em conformidade com a lei do Senhor, com a vontade de Deus. Então, João diz, olha, a mensagem que nós ouvimos da parte do Senhor Jesus é esta, que Deus é luz. Ele é um ser puro, Ele é um ser separado, Ele é incapaz de errar, Ele é incapaz de, não há mácula nele, e Ele odeia todo pecado. Todo pecado. Então, meu irmão e minha irmã, compreenda isso, comunhão com Deus envolve conhecimento de Deus. Deus não é um ser light, Deus não é um ser que faz vista grossa para o pecado.
Deus não é um ser que compactua com o pecado. Deus não é um ser que se ri do pecado, pequeno ou grande. Deus é um ser santo, puro, que segundo as Escrituras, ele odeia o pecado. É por isso que ele destruiu o mundo na época de Noé. É por isso que ele destruiu Sodoma e Gomorra. Foi por isso que ele destruiu o povo cananeu. E é por isso que Deus, ao longo da história da humanidade, tem matado, tem trazido tragédia sobre a raça humana por causa do pecado. Não pense, os irmãos, que as calamidades que acontecem aí é apenas um acidente, como diz, os especialistas. As calamidades que vêm sobre o mundo é uma manifestação da ira de Deus contra todo o pecado. É o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1. Pois a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade. Ou seja, então Deus é um ser puro. Deus é um ser santo. Deus é um ser incapaz de pecar. Deus é um ser que não erra. Deus é um ser sem mácula. Deus é um ser cristalino, puro. Então, João está dizendo, se nós quisermos ter comunhão com Deus, é importante que você saiba disso. Que o Deus que você está tendo intimidade com Ele é um Deus santo. Então ele usa a palavra luz. E ele diz então, e não há nele treva nenhuma. Ou seja, não há sombra de erros em Deus. Não há uma polegada ou uma ponta de pecado ou de erro ou de engano na pessoa e no ser de Deus. Deus é plenamente, absolutamente santo. Santo. Então, meus irmãos, é importante que nós tenhamos essa compreensão. E essa é a mensagem apostólica. Então, João está dizendo, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. Então, a ideia de luz nos escritos de João tem a ver com algo que é puro, tem a ver com algo que é verdadeiro, tem a ver com algo que é correto, que é moral, tem a ver com algo que é ético, e com relação a trevas, conforme ele diz aí, é aquilo que é imoral, é aquilo que é impuro, é aquilo que é corrupto, é aquilo que, de fato, está mergulhado no pecado. Então ele diz, em Deus não há treva alguma. Nós fizemos a leitura da carta de Tiago, lá no capítulo 1, e Tiago também diz isso na sua carta, lá no capítulo 1 da carta de Tiago, ele diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então veja bem, em Deus não há variações, em Deus não há mudanças, e ele diz, e toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Mas talvez alguém poderia dizer assim, mas eu pequei porque Deus permitiu. Veja no versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai. Então veja que Deus não induzirá ninguém a fazer o mal, Deus não vai levar ninguém a cometer coisas erradas, porque Deus é luz. Quando nós pecamos voluntariamente, desejosos de pecar, mas não foi Deus quem nos induziu, não foi Deus quem nos levou ao pecado, porque Deus é luz. Então João diz, se nós quisermos ter comunhão com Deus, é preciso compreender isso, que Deus é luz e que nele não há sombra nenhuma de pecado, ou de erro, ou de engano, ou de falsidade, ou de contradição. Deus é absolutamente santo. Deus é absolutamente santo. Mas ele continua no verso de número 6. Ele diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aí, João fala uma outra coisa, ele diz, muito bem, Deus é luz, Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito, Ele é incapaz de errar, Ele não tem engano, não há mácula nele, e ele diz assim, e se nós dissermos assim, olha, eu conheço Deus, eu tenho comunhão com Deus, mas ele diz assim, mas se você diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas, a palavra trevas aqui significa pecado, significa imoralidade, significa desobediência, quebra da lei. Então ele diz, se você diz que tem comunhão com Ele, mas anda nas trevas,
Eu fico pensando numa coisa, irmãos, porque João é conhecido como apóstolo do amor. Mas veja que o amor, ele não deixa de falar a verdade. João diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, ele diz, mentimos. Ou seja, alguém que diz que ama a Deus, que tem comunhão com Deus, e fica mergulhado em pornografias, fica mergulhado em conversas levianas, que tem pensamentos impuros e deseja isso, alguém que enche o seu coração de avareza, alguém que enche o seu coração de arrogância, alguém que enche o seu coração de orgulho e diz que tem comunhão com Deus, João diz, é mentira, é mentiroso, porque Deus é luz. Então, não é possível alguém que anda com Deus não ter uma vida santa, uma vida piedosa. Ou seja, a minha comunhão com Deus, o meu conhecimento de Deus, me levará a ser um homem assim, ou uma mulher assim. Que alguém que, de fato, busque uma vida de piedade e santidade. Então, João diz, olha, se você não se engane e não se deixe enganar, porque se você que diz que tem comunhão com Deus e pratica iniquidade, ele diz, você é mentiroso. Você não pratica a verdade. Aqui está o pastor, que é chamado, conhecido como apóstolo do amor. Mas lembre disso, quem ama não deixa de corrigir, quem ama não deixa de falar a verdade. E por que João está dizendo isso para a igreja? Porque os falsos profetas eram assim. Eles falavam de Deus, diziam que conheciam a Deus, que tinham comunhão com Deus, mas a vida deles era de imoralidade. Eles gostavam do pecado, eles amavam o pecado, e eles queriam pecar, mas tentavam se disfarçar como homens piedosos que tinham comunhão com Deus. E João diz, não, quem conhece Deus, corre do pecado, foge do pecado, porque Deus é luz. E se nós dissermos que temos comunhão com Ele, e não praticamos a verdade, Ele diz, nós estamos mentindo, nós estamos mentindo. Pense nisso, meu irmão e minha irmã, e não permita, porque a heresia, a mentira, como já é própria do nome, ela é enganosa, ela engana o coração. E nós nos enganamos, e nós gostamos de nos enganar. Então veja bem, se você tem uma vida que é uma vida imoral, uma vida sem regra, sem disciplina, uma vida de fato sem a prática da verdade, e diz que tem comunhão com Deus, João diz, mentimos e não praticamos a verdade. Os falsos mestres eram assim. E muitos falsos crentes que também estavam na igreja tinham uma vida assim, imoral. E a ideia era a seguinte: como o espírito é puro e a carne é má, então eu vou pegar o meu corpo e vou fazer de tudo com ele. Eu vou comer, beber, me divertir, eu vou prostituir o meu corpo, porque ele é impuro. O meu espírito é puro, mas o meu corpo é impuro. Então eu vou fazer tudo de errado, porque não há problema. O corpo, Deus não liga para o corpo. Deus não liga para a matéria, porque ele é um ser puro. Essa é a visão dos falsos mestres. Mas João diz, não, peraí, Cristo veio em carne e osso. Ele tinha um corpo humano, semelhante ao nosso. Ele teve fome, ele teve sede, ele se cansou, ele sentiu dor, ele morreu, mas ressuscitou. Então observe, os irmãos, que a visão dos falsos mestres era esta. Então, João diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e não andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, meus irmãos, sem uma vida de piedade, sem uma vida santa, é impossível nós termos comunhão com Deus. E é impossível porque Deus não é um Deus que se agrada do pecado. Olhe para as Escrituras. Veja desde o Antigo e do Novo Testamento, por que Adão foi expulso do Éden? Por causa do pecado. Então, ao longo das Escrituras Sagradas e até o final dela, veja que lá em Apocalipse também, capítulo 20, ele diz, enquanto aos feiticeiros, aos mentirosos, aos tímidos, às prostitutas, todos eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque Deus é santo. Na presença de Deus não entra impureza. Então, João diz, se nós dissermos que temos comunhão com Ele e praticamos
vivemos nas trevas, nós estamos mentindo e, de fato, não conhecemos Deus. Ele continua, ele diz no verso 7, se porém, isso é importante, se porém, lá ele está dizendo, olha, se você diz que conhece Deus, mas não pratica a verdade, então você é mentiroso. No entanto, se você anda na luz, como ele está na luz, ele diz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos pensar aqui o que é andar na luz. Ele diz, se porém andarmos na luz. Alguns dias nós estivemos lá, teve um evento aqui na cidade de Presidente Prudente, eu acho que o Projeto Guri foi apresentar, né, algumas coisas que eles fazem lá, né? E, de repente, um daqueles canhões de luz começou a passar pelo público todo, assim. E começou a atingir o meu rosto, o rosto do Arthur, até a gente ficou um pouco incomodado. Mas é interessante que, quando a luz ela foca em nós, começa a aparecer os nossos defeitos. A gente consegue ver claramente quem nós somos quando a luz é forte, né? E João está dizendo aqui que andar na luz de Deus é isso. É você andar diante de Deus, e a luz de Deus vai focar em você, a sua santidade, e naturalmente a luz de Deus vai mostrar para você onde você é pecador. Onde estão os seus pecados, aqueles mais ocultos que estão no seu coração, como aconteceu no caso de Isaías. Isaías, quando entrou na presença de Deus, talvez antes disso, Isaías se via como um homem piedoso, um homem crente, um homem que fazia tudo que Deus mandava. Até que ele entrou na presença de Deus e ele contemplou a luz de Deus. Mas a luz de Deus focou também em Isaías. E ele diz, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, o que é andar na luz de Deus? É deixar que a santidade de Deus revele para nós a nossa podridão, os nossos pecados. Mas observe que, ao fazer isso, ao entender isso, João não deixa de mostrar o que nós podemos fazer quando isso acontece. Antes de chegar aqui, eu quero lembrar os irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz assim, eu que sou o principal dos pecadores. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Você já chegou nessa conclusão? Você já olhou para você mesmo e disse, como Paulo disse, eu sou o principal dos pecadores. E sabe por que Paulo diz isso? Não é porque Paulo olhou para um outro ser humano e diz assim, olha, esse ser humano é melhor do que eu, não é isso que ele fez, não. Paulo andava com Deus. E na medida que ele andava com Deus, ele conseguia ver o tanto que ele era pecador. E é por isso que ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Todos aqueles que têm comunhão com Deus também verão os seus pecados. E os seus pecados mais secretos. Então, a luz de Deus seria a santidade de Deus, a sua perfeição, quem Ele é, que nos revela quem nós somos. Se nós nos medirmos de um para o outro, sempre nós vamos ter um debate, eu não sou bom nisso, mas sou bom naquilo. Mas quando você chega diante de Deus, você diz, miserável homem que eu sou. Então, irmãos, andar na luz de Deus é você ser, de fato, alertado pela santidade de Deus dos seus pecados, de quem você é de fato, dos seus erros, os mais secretos. E na medida que eu tenho comunhão com Deus, eu consigo enxergar mais ainda o tanto que sou pecador. Mas João diz assim, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, ele diz, mantemos comunhão uns com os outros. E é interessante que João diz que o resultado de nós conhecermos Deus, o resultado de nós andarmos na luz com Deus, isso também faz com que os crentes em Cristo tenham comunhão uns com os outros. É isso que João está dizendo aqui. Então, naturalmente, alguém que anda com Deus, alguém que se enxerga a luz de Deus, ele tem comunhão com os outros. Mas aí ele vai dizer mais uma coisa. E na medida que Deus mostra para nós os nossos pecados, e na medida que nós temos conhecimento desse pecado, ao invés de nós entrarmos em pânico, João diz, e o sangue do seu Filho Jesus, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A palavra pecado aqui, todo pecado, pode ser também interpretado como cada pecado.
cada pecado. Ou seja, na medida que nós andamos com Deus e nós enxergamos os nossos pecados, nós então temos socorro em Cristo, porque é o sangue de Cristo que nos purifica de cada um dos nossos pecados, ou da totalidade dos nossos pecados. Então João está dizendo o seguinte, que para nós termos comunhão com Deus, nós precisamos andar na luz de Deus, da sua santidade, de quem Ele é. Nós temos comunhão uns com os outros, porque comunhão com Deus também é comunhão com os outros. E ele diz, e além disso, Cristo Jesus, na medida que os nossos pecados vão sendo mostrados para nós, ele diz, Cristo Jesus, por meio do sangue dele, os nossos pecados são purificados. Você só vai se ver e vai se conhecer quando você estiver diante de Deus. É a luz de Deus, da santidade de Deus, que mostra quem nós somos, porque Deus é um ser absoluto na sua perfeição. Não tem ninguém que pode ser comparado a Ele, nem mesmo os anjos. E na medida que nós caminhamos com Deus, nós vamos sempre lamentar quem nós somos. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Eu que sou o principal dos pecadores. Ou então, como diz Abraão, eu que sou pó e cinza me atrevo a dizer ao Senhor. Ou como Moisés fez, ele caiu por terra porque temeu olhar para o Senhor. Ou então, como Josué fez, ele cai por terra de joelho e diz, o que meu Senhor disse que eu devo fazer? Porque consegue ver os seus pecados. Os seus pecados. Então, João diz que Cristo Jesus, uma vez que os pecados são revelados, ele diz, Cristo Jesus, o seu sangue que é poderoso e é eficaz, ele diz, pode nos perdoar de todos os nossos pecados. Então, meus amados irmãos, isso aqui é importante, porque a seita vai dizer para você assim, se você tem pecado ou tem algum defeito, faz isso, e aí você alcança a purificação. O cristianismo diz, você é um pecador, e você tem pecados. Agora, como que você pode se livrar deles? Aí ele diz, o sangue de Cristo. A obra de Cristo é que pode nos purificar de todo ou de cada um dos nossos pecados. Então, meu irmão, não é motivo de entrar em pânico, mas é motivo de corrermos para Deus. E dizer para Deus, sim, Senhor, somos pecadores. Nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por palavras, nós pecamos por atitudes. Mas, por meio de Cristo Jesus, nos purifique dos nossos pecados. E são essas bênçãos que o crente tem em Cristo, de ser purificado, uma vez que Deus revela os pecados, nós clamamos perdão, clamamos por graça, e somos purificados dos nossos pecados. Mas ainda tem o auto-engano que a gente tem que lidar, que é o verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Entenda isso, meu irmão. Eu sou uma pessoa boa, faço bem para todo mundo. É uma maneira de você dizer que você não é pecador. Veja bem, João, pastor do amor, ou conhecido como apóstolo do amor, ele fala assim, olha, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos nos enganando. E ele fala assim, e não só isso, nós nos enganamos porque a verdade não está em nós. Então, como que eu chego ao conhecimento do pecado? Por meio da verdade da palavra de Deus. Por meio da mensagem apostólica. Ela me revela quem eu sou. Então, a seita diz, nós não temos pecados. O Evangelho diz, você tem pecado, você é pecador. E se você negar isso, você está dizendo que você está se auto-enganando. Não é a Deus que você está enganando. Não é o próximo que você está enganando. Você está se auto-enganando. E não só isso, e a verdade não está em você. A verdade não está em nós. Mas aí João resolve o problema. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda a iniquidade. Essa promessa, irmãos, ela é profunda e ela é gloriosa. Você pode entrar diante de Deus com todas as manchas que há na sua mente, no seu coração e corpo. Mas observe que Jesus, ou melhor, João diz, se nós confessarmos a Deus, e a palavra confessar aqui é importante, porque quem confessa é quem concorda com Deus. É quem de fato entendeu que Deus é verdadeiro, ele está concordando com Deus que ele é isso mesmo. Não é alguém que está questionando Deus de um ato que ele fez, olha, eu fiz isso por causa disso. Ele está dizendo, Deus diz, você é pecador. E aí o pecador diz, verdade, Senhor, eu sou pecador. Você é impuro, ele diz, sou impuro, Senhor. Então ele concorda com Deus, essa é a ideia de confessar o pecado. Mas uma vez que nós fazemos isso, ele diz, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, cancelar todos eles, tirar todos eles. E João diz, e nos purificar de toda a injustiça. Socorro em Cristo Jesus. Socorro em Deus por meio de Cristo Jesus. E no versículo 10, João diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Estou terminando aqui, mas eu quero dizer uma coisa para você. Como crentes, nós podemos errar. Há momentos na vida que nós podemos errar. Veja bem, o pecado não pode ser algo comum na nossa vida. Uma vez que você se tornou crente, você tem que lutar contra os seus pecados. Você deve dizer não para ele, você deve matá-lo dia a dia. Você não deve permitir que o pecado te controle. A sua natureza que ainda está em você, que esse restante de natureza corrupta que está em nós, que tenta nos induzir ao erro. Então, o crente não deve, de maneira nenhuma, ceder ao pecado. Ele deve ter uma vida de piedade, mas mesmo assim, nos esforçando, há momentos que nós podemos fracassar, podemos desobedecer. E João diz assim, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Quem que é mentiroso? Ou quem que nós estamos dizendo que é mentiroso? Deus. Ele diz, e a sua palavra não está em nós. Então, meu irmão e minha irmã, como crentes em Cristo, nós temos socorro e nós temos auxílio. Então, se você errar, se você cometer um erro, um pecado diante de Deus, o texto diz, confesse a Deus seus pecados. Abra o seu coração para Deus e diga o que está lá. E ele diz, Deus é poderoso para perdoar os pecados. E não só isso, e também nos purificar. Essa expressão purificar de toda a iniquidade é uma expressão que vem da ideia de santidade. Ou seja, Deus vai amortecendo em nós o poder do pecado. Deus vai enfraquecendo em nós o poder do pecado, de maneira que nós podemos crescer mais e mais em santidade. Mas ele diz, confesse os seus pecados, e Deus então há de perdoar. O apóstolo João falou tudo isso, meus amados irmãos, porque a seita ou a heresia que estava entrando na igreja, dizia que você não tem pecado. O que está acontecendo com você é o seguinte, é que o seu corpo é mau, porque é matéria, mas o seu espírito é bom. Agora, o que você deve fazer é alguns exercícios, algumas rituais, para que você seja liberto do seu corpo, que está prendendo a sua alma, e ter um conhecimento secreto, da qual alguns só têm o privilégio, e quando você chegar nesse conhecimento secreto, você será liberto do corpo, e você então vai poder ter comunhão com Deus. João diz, não, nós somos de carne e osso, nós somos descendentes de Adão. Adão pecou e corrompeu toda a raça humana, somos pecadores, mas em Cristo nós temos perdão, em Cristo nós temos purificação, em Cristo nós podemos ser reconciliados com Deus. Então João diz, confesse a Deus os seus pecados, porque Deus é fiel, e Ele te purifica, Ele perdoa e te purifica de todo pecado, e te habilita você a ter uma vida santa. Meu irmão, minha irmã, ter comunhão com Deus
implica em conhecer a Deus. E eu pergunto para você, como está a sua vida com Deus? O que você tem assistido? O que você tem lido? Como você tem conversado? Com quem você tem conversado? Como tem sido a sua vida no particular? Alguém já disse e é verdadeiro. Aquilo que nós somos em secreto é o que nós somos. Aquilo que nós somos de joelho é o que nós somos. Então a pergunta é, como está a sua vida? Não se engane. Não se engane. Deus não ouve pecadores. Deus não aceita adoração de pecadores. Deus não aceita ofertas de pecadores. Deus não tem comunhão com pecadores. Deus odeia toda forma de pecado. E por isso Ele traz destruição sobre a humanidade. No entanto, em Cristo Jesus, e somente por meio de Cristo Jesus, nós podemos ter livre acesso a Deus. Confessando os nossos pecados, crendo na obra sacrificial de Cristo Jesus, no poder do seu sangue que pode nos purificar e nos lavar de todo pecado, e na certeza que em Cristo Jesus, Deus nos aceita como puros, como santos, como Cristo Jesus, somente por meio de Cristo Jesus. Então analise isso, pense nisso, porque somente por meio de Cristo é que nós alcançamos isso. Que Deus nos abençoe e que Deus assim nos ajude. Amém.